Eu dei esse curso de Mateus desde que eu iniciei a minha vida pastoral, ministerial, de ensino da palavra em Manaus, na minha terra no Amazonas, nos anos 70. Várias vezes lá, depois quando eu mudei para iniciar a Vinde e o meu ministério levando para o Rio de Janeiro, mais precisamente para Niterói, eu iniciei um curso CTV, Centro de Treinamento Vinde, onde estudaram durante alguns anos vários dos indivíduos que você vê hoje falando aí pela internet, os que erram menos e dizem um pouquinho mais coisa com coisa, estudaram lá, a maior parte deles. E vários outros que você conhece e que trabalhavam comigo e deram aula lá a meu pedido e por minha indicação, porque trabalhavam comigo. Então, não é nada novo isso aqui para mim. Eu posso falar sobre isso até desmaiado. Tá tudo escrito dentro de mim, não só Mateus, mas Marcos, Lucas, João, o Novo Testamento inteiro, os Salmos todos, boa parte dos profetas, a Bíblia. Foi o que eu fiz a minha vida inteira, nos últimos 50 anos. Foi lê-la, estudá-la, compreendê-la, ensiná-la às pessoas com ênfase absoluta, superior a tudo, a todos e a qualquer coisa, ênfase posta em Jesus. O resto é comentário, o resto é adubo circunstancial, mas convergência é Jesus, sempre foi e nunca será de outro modo. E quem quer que deseje não falsificar a mensagem do Evangelho, por que não dizer a mensagem da Bíblia, já que no mesmo livro nós temos o Velho Testamento dos judeus e o Novo Testamento dos cristãos, já que puseram tudo num pacotão só, então você tem que saber que o que veio antes era apenas, como diz o escritor de Hebreus, sombra, tipo, arquétipo, metáfora, ilustração do que viria depois e que ganhou a sua completude, a sua concreção, a sua definição, a sua explicitude e a sua totalização suficiente em Jesus o Cristo. E sobre Jesus o Cristo, você lê os 4 evangelhos, que são infinitamente superiores a todas as demais alegações que você ouça por aí, especialmente na internet, sobre os evangelhos gnósticos achados em Nag Hammadi, no Egito. Eu já li a todos. São todos peças infantis e fabulosas, quando comparadas com o realismo esmagador e comparativo, e sequencial, e histórico, jornalístico que você encontra nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e no evangelho de João, que escolheu 7 sinais, milagres, para em torno dos quais comunicar a sua mensagem do evangelho. Não era, portanto, um evangelho narrativo ou jornalístico, não era um report, era uma mensagem, e ele deixa claro, eu estou pregando essa mensagem para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, para que crendo tenhas vida em seu nome. Isso aqui basta. A gente não precisa de nada além disso. Aí, por misericórdia, a gente tem a ajuda das cartas de Paulo, de Pedro, de Tiago, de Judas, que são pequenos comentários ou esclarecimentos, quando esclareçam, quando tem a ver com Cristo Jesus, quando tem a ver com o que Jesus fez e com o que Jesus ensinou e que esteja afirmado nos evangelhos, são adições maravilhosas. Existem algumas outras coisas, em Paulo e Pedro especialmente, ou até em Judas,
que são circunstanciais, que têm a ver com os conflitos da hora, ou como diminuir os agravos das relações entre cristãos e a sociedade pagã imediata. Mas isso aí não é a essência do Evangelho. A essência do Evangelho é tudo que é concernente a dizer quem Jesus é, o que ele fez, o que ele realizou, o que ele completou, o que ele consumou. Isso é Evangelho. O resto é adequação circunstancial, conjuntural, mas não tem a ver com a essência que tange, que toca e que penetra na estrutura mais profunda da realidade descritiva de quem seja Deus na sua intenção de se revelar a mim, a você, a todos nós. Então eu disse que nós, estando em Mateus, falei na sexta-feira, iríamos preferir, nesse caso, o texto de Marcos, e não o de Mateus, capítulo 8, de 28 a 33, mas o de Marcos, aqui no capítulo 5, do verso 1 até o verso 20. E eu expliquei sexta-feira longamente por quê. Então isso está explicado, está gravado, quem quiser saber, assista. Eu não posso ficar gastando metade do meu tempo aqui fazendo recorrências, porque você chegou pela primeira vez. Se chegou pela primeira vez, a melhor coisa que faz é, primeira, inscrever-se no canal, e a segunda, clicar o sininho, e a terceira, recuperar o tempo perdido para você não cair de paraquedas e entender a maravilha do que está sendo oferecido a você, que não é um parêntese. Quem cai aqui agora e fica só aqui agora vai ouvir o Evangelho, um parêntese. Enquanto eu estou dando uma macrovisão de tudo, para você ter uma compreensão inequívoca para o resto da sua existência. E para ser uma testemunha confiável do que Jesus fez e ensinou, dessa boa nova incomparável. E eu disse na sexta-feira que, depois de acalmar os ventos e as ondas, eu fiz aqui algumas associações que você vai ter que voltar lá para entender, que eles chegaram à terra dos Gerazenos. Expliquei o significado da raiz da palavra Geresa, da terra dos Gerazenos, vem de Ger, possuído por. Era uma terra de gente possessa. Eu contei a história das alternâncias, depois de Alexandre o Grande, entre os generais Ptolomeu e Seleu, com as guerras para lá e para cá. Aquele ambiente ali era o campo de batalha, tanto a Palestina israelita, quanto a Palestina árabe, quanto a Palestina dos nabateus, a Palestina dos diversos outros grupos que habitavam naquela região, onde hoje também é a Jordânia. Expliquei tudo isso. E como durante 300 anos aquele povo esteve sob o domínio de um grupo, ou de outro, ou de outro, ou de outro, de vários. E agora estavam sob a dominação dos romanos, que tinham uma legião postada naquele lugar. E esse povo, que não tinha memória de si mesmo, a não ser como sendo gente possuída por Alexandre o Grande, possuída por Ptolomeus, possuída por Seleucidas, possuída pelos Antíoco Epifânios e suas gerações, possuída pelos macabeus, judeus macabeus, possuída pelos romanos, agora estavam sob a possessão e dominação do tacão, da patona romana, com as suas botas de legiões dominadoras. Esse é um povo que já carrega 300 e tantos anos ou mais de memória introjetada de não ter identidade definida. E onde a gente não tem identidade pessoal definida, preste atenção, onde a gente não tem identidade pessoal definida, a gente abre o espaço
para a penetração de uma quantidade enorme de outras intenções identitárias. Guarde bem o que eu estou lhe dizendo. Quem não sabe quem é, de fato, é um vácuo, é uma casa varrida e ornamentada, é um lugar adequado para ser tomado por quem quer que chegue e que possa invadir. Foi essa a metáfora, a figura de linguagem que Jesus usou sobre um ser vazio, oco, sem a consciência identitária, definidora de quem a pessoa seja, a quem ela esteja ligada e com quem e com o que ela queira se vincular na vida. Não é isso que você encontra aqui entre os gerazenos, ou os gadarenos, ou o resto das Decapólis. Não é isso. Você tem aqui, de fato, um povo de alternâncias identitárias variadas. Eles não sabiam nunca, de fato, que continuidade haveria identitariamente para eles. Porque eles eram um povo interrompido, 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 interrompido. E caminham de vácuo em vácuo, de fosso em fosso, de abismos em abismos. Vocês vejam que uma palavra que está recorrentemente presente na linguagem dos dois endemoninhados, e particularmente nesse endemoninhado principal de Marcos e de Lucas, é a palavra abismo, que é uma palavra repetida tanto em Mateus, quanto em Marcos, quanto em Lucas. Não nos mandes para o abismo, viestes antes da hora precipitar-nos no abismo. É o abismo, porque de fato eles vivem na beirada do abismo o tempo todo e jogados para dentro de abismos de não identidade, de não percepção própria, de vacuidade psicocoletiva, de indefinição histórica secular. Isso tudo está presente na ambientação dessa narrativa, sem cuja compreensão você vai só ler a narrativa, compreender a parte mais básica e imediata do que está sendo narrado, mas não vai compreender a macro situação, o macroclima, o macrosistema do fenômeno amplo que está em questão aqui. Não é apenas algo sobre um indivíduo super doido, que eu chamei aí de o louco da montanha, que vive entre cemitérios e montanhas, esse maluco, doido, se cortando, se ferindo, se machucando, se lancetando, comendo carnes putrefatas, abrindo sepulturas, trazendo pedaços de carne humana para fora, correndo como um louco para o alto dos montes, uivando, aparecendo como uma silhueta noturna, apavorante, assustador para todos aqueles que passavam naquele caminho. As pessoas tinham medo dele em qualquer ambiente, não sabiam onde poderiam encontrá-lo. Nem se escolhessem a rota do deserto mais profundo, poderia ser, como diz o Evangelho de Lucas, que os espíritos malignos o tangessem para qualquer parte do deserto. De modo que ele era uma assombração, uma fantasmagoria encarnada, concreta, apavorante, não para 1, 2 ou 10 indivíduos, para uma comunidade inteira, para uma cidade toda, para toda uma região. E esse é o contexto imediato dessa definição, desse ente insone, que não dorme nem de dia nem de noite, que anda o tempo todo se rasgando, se ferindo, se sangrando. É uma visão dantesca, horrorosa. É um ente ficcional do tipo mais tenebroso possível. É o que a gente tem aqui.
E eu narrei também na sexta-feira que quando Jesus botou os pés lá, olhou para o homem, viu a desgraça do inferno horrendo que habitava aquela criatura, e vai logo dizendo: o espírito imundo sai dele. É aí que ele grita: Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Ele alude, sendo um pagão da terra dos possuídos, dos Gerazenos, da terra dos Ger, dos que eram possessos por. Esse é o significado da expressão ou do nome da palavra. Esse cara que não era judeu, não tinha sido educado por nenhum rabino, que não sabia de nada, que não conhecia o livro de Gênesis, que não sabia a história de Abraão com Melquisedeque, que não sabia de nada. De Jesus, Filho do Deus Altíssimo, porque o cara não sabia de nada, mas os demônios que habitavam o cara sabiam de tudo. Sabiam de tudo. E sabiam que aquele que estava ali diante deles era o sumo sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque, que era sacerdote do Deus Altíssimo. É o único em toda a Escritura a quem se aplica essa titulação. Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, diante de quem Abraão se curvou, pagou o dízimo, reconheceu a superioridade desse indivíduo sobre ele próprio, Abraão, e sobre tudo que de Abraão decorreria, como Israel, o sacerdócio, as tribos, o templo, a Torá, tudo ficava para baixo. E é o que o escritor de Hebreus nos diz, que tudo fica para baixo de Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque. Tudo mais é subliminar, é subreptício, é sombra, é imagem passada, é projeção vencida. É o que diz a Epístola aos Hebreus, no Novo Testamento. Vocês é que não querem abraçar a verdade, mas é isso que está dito. E esse demônio sabe o que vocês não querem admitir. Isso é que é trágico, quando o demônio admite o que os crentes não querem admitir. E aí, Jesus diz: sai dele. E eles respondem: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, vieste atormentar-nos antes da hora. Viestes perder-nos antes do tempo. Aí Jesus, ouvindo o replicar desses indivíduos, pergunta pelo nome que eles representam. Qual é o teu nome? Perguntou Jesus. E eles responderam. Aqui, ó. Eles responderam: Legião é o meu nome, porque nós somos muitos. Como eu disse sexta-feira, repetindo pela 40.000.000ª vez, uma legião romana tinha entre 5 e 6 mil soldados, dependendo do tamanho. Provavelmente a legião que ali estivesse fosse do tipo maior mesmo, porque aquela era uma região nevralgicamente importante. Legião é o meu nome. E aquela legião já estava acampada ali há 90 anos. Desde que os romanos entraram na Palestina, que as legiões tomaram lugares estratégicos e vigiaram. Todas as revoltas, sublevações, insurreições, insurgências, seja lá o que fosse, estavam ali para abafar, para calar todas as vozes. Qual é o teu nome? Legião é o meu nome, porque nós somos muitos. E aí eu disse, na sexta-feira passada, que numa sociedade como essa, que é esmagada há décadas, há séculos, há um tempo quase da idade que o Brasil tem de presença com esse nome aqui nessa terra,
onde os nossos predecessores são sobreviventes, sofredores entre nós, os indígenas autóctones da região, quando os portugueses chegaram, mais ou menos um tempo semelhante a esse, de 350 a 400 anos. Daqui 500 anos, não muito tempo a mais. Que eles tinham de alternância de poderes dominadores, de imposição de costumes diferentes, de continências diferentes, de línguas diferentes, de memórias diferentes, de histórias diferentes, de modo que a identidade deles tinha sido completamente dissolvida. São seres ocos. E eu disse que nessa hora, em qualquer que seja a ambientação, surgem, preste atenção, foi assim que eu terminei da sexta-feira passada. Sempre que essa configuração coletiva se estabelece, ela, quando se torna coletiva, é porque, para ser coletiva, ela é a soma das múltiplas individualidades idênticas. Para se tornar algo coletivo, como aqui, esses espíritos coletivizam a sua existencialidade no homem, que era um indivíduo, mas a presença que o habitava era coletiva, era uma legião, era uma multidão de espíritos, de vozes, de desejos, de vontades, de pulsões, de compulsões, de determinações em estado antagônico. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro, como aquela terra e aquele povo tinha sido repuxado por séculos. Puxa para o sul, Ptolomeu, puxa para o norte, são os Seleucidas. Vêm os perversos epifânios e tomam conta. Vêm os macabeus e querem converter todo mundo ao judaísmo, ao Deus único. E eles são pagãos. Passam caravanas que deixam completamente confusa a percepção deles sobre eles próprios. Chegam os romanos, colocam ali o seu poder e com outra língua, com outras definições, com outras legislações, com outras mandâncias. E lá estão eles, há mais de 300 anos nesse saculejo. E eu disse, concluindo, na sexta-feira, dizendo que a gente continuaria daquele ponto em diante, foi onde eu cheguei agora. Que toda vez que você tem essa situação de uma identidade coletiva que é sequestrada pelo vácuo, pelo vazio identitário, pelos poderes que fazem com que haja tantos mandos, tantos comandos, tantas vozes, tanto faz. Eu acabei de dizer, quando esse é um fenômeno de natureza psicocoletiva, para ser coletivo é porque trata-se da soma das milhares de individualidades para formar aquilo que ganhou um escopo, uma macroperspectiva coletiva. É a soma dos milhares de feixes individuais agônicos. E aí eu trouxe isso para dentro da família da gente, lembra? Falei, isso começa no casamento. Começa no casamento. Eu já assisti diversas vezes. Por exemplo, mulheres espancadas pelos seus maridos, no tempo em que não tinha Lei Maria da Penha. Se você reclamasse na polícia, eles iriam dizer, você deve ter feito alguma coisa errada para apanhar tanto assim do seu marido, vai embora daqui, vadia. Eu sou nascido nesse tempo, nessa época, e no Amazonas, onde era pior ainda, onde mulher era objeto mesmo, era latrina para derrame de sêmen, de machos ogros, muitos completamente perversos. Então, eu já vi muita mulher que tem a identidade tão esvaziada, tão mutilada, tão fragmentada,
tão dissolvida, que o que acontece é que depois de um tempo elas não sabem mais quem são. E elas vão aceitando todo tipo de comando de voz e de dominação. São pessoas que se tornam escravas subservientes daqueles que são os senhores da sua infelicidade enorme. Isso no passado, mas continua tendo sua vigência no presente. E, em geral, essas pessoas perdem a identidade, caem num estado de fragilidade interior profundo. São pessoas que aceitam as ideias mais loucas e mais malucas e, frequentemente, são as capazes dos atos mais impensáveis e translocados e até homicidas ou suicidas, ou para além de toda compreensão. Porque são pessoas que perderam toda a referência de si mesmas. Eu comecei por aí na sexta-feira. Aí falei depois da troca da relação de codependência entre marido e mulher, de como um deles quase sempre se torna a figura representante da loucura compartilhada, como é o caso desse homem, que é o representante individual da loucura coletiva, da angústia coletiva, da frustração coletiva, do pânico coletivo, da dissolvência coletiva, da perda de identidade coletiva. Tem sempre alguém que se torna o representante, que é aquele que ocupa o lugar dos que não têm voz, não têm vez. E para ocupar o lugar dos que não têm voz e não têm vez num ambiente não democrático, ditatorial, comandado, onde qualquer voz dissonante é morta, esmagada ou calada para sempre, só há uma alternativa. Só há uma alternativa. É você ser o louco do lugar. É como disseram os Beatles, ser o fool on the hill. É o cara que todo mundo olha e diz, é o maluco da montanha, mas é o único que está dizendo aquilo que ninguém tem coragem de dizer. E que vê aquilo que ninguém tem coragem de admitir que enxerga. E eu trouxe isso começando, tirando do texto e daquela coletividade para dentro da tua casa, da minha. Dizendo que provavelmente você, que hoje é casado, é pai ou é mãe, pode ter sido ovelha negra na sua família. Ou pode até hoje ser considerado pelos seus pais idosos como a menina ovelha negra da família. No meio de 5 filhos tem uma menina ovelha negra, que é você. Ou tem um garoto ovelha negra, que é você. Normalmente não é o mais velho. Normalmente não é o mais velho. Normalmente o mais velho encara. Normalmente, não estou dizendo que nunca é o mais velho, mas normalmente não. O mais velho engole repressões, se defende de outro modo. Mas é do meio para os caçulas aonde isso brota e eclode com essa força monstrificante maior, mais intensa, mais gerazênica, mais gadarênica, conforme a gente vê aqui no texto. Esse cara é o representante de uma coletividade inteira, que não tem voz, que não tem expressão, que não tem vez, que não tem lugar de fala de nenhuma natureza. E ele grita, fala, ele apavora os locais e apavora até as legiões. Ele é aquele de que as legiões se desviam. Lá vem um doido, não sai daqui. Vamos tangê-lo daqui. Porque a gente não vai matar o doido, mas o cara perturba demais, é doido demais. É nojento, fica comendo um pedaço de carne, de braço, praticando essas ações necrófilas na nossa frente. É insuportável aos sentidos. É para chocar mesmo. E você, quem sabe, foi essa pessoa, ou ainda é essa pessoa. Em relação à casa dos seus pais, ou em relação à parentela.
Toda família nuclear, quase toda, dizer toda é demais, é muito, mas quase toda, tem alguma figura gerazênica ou gadarênica. Alguma figura que faz o que a média ponderada familiar não pratica. Por causa de medo, de repressão moral, de coerção religiosa, por causa de opressão da maioria, ou de ameaças variadas e diversas. A maioria se conforma, entra em estado de conformidade, em estado, Caio, de conformidade. A maioria entra. Agora, tem sempre alguém que, consciente ou inconscientemente, grita não! E às vezes não grita nem por si, só. Grita sobretudo pelos outros. E na maioria das vezes não grita porque tomou consciência da situação. Grita o grito dos inconscientes, grita o grito dos que não sabem nem por que gritam. Grita o grito dos absolutamente angustiados, que gritam porque não dá para calar o grito que ecoa de todas as direções possíveis nos repuxos incompreensíveis da habitação desse ser que carrega multidões de introjeções reprimidas, de vozes caladas, de estados de sítio aceitos, de pânicos e de medos recalcados. Mas em algum lugar isso vai eclodir. Eu dei o exemplo, dentre outros, que eu falei na sexta-feira passada, eu me lembro que exemplifiquei com o vulcão. Quando você tem toda a atividade de magma em estado absolutamente convulsionado pelo calor insuportável, até que a crosta, não tendo mais como conter, eclode, racha, explode e as lavas descem montanha abaixo e grande é a devastação. E trágico é o espetáculo. E é assim na alma da gente também. É assim comigo, é assim com você, é assim com todos nós que temos psique, que temos alma. E que vivemos em alguma forma de coletividade, a começar da família. E isso tem vários contornos. Pode atingir a sexualidade, especialmente no caso de mulheres, porque quando se trata de um homem pegador que come todo mundo acha que, ou quase todos acham, menos as mulheres, que ele está no papel, no script de macho alfa dele. Mas quando se trata de uma mulher, e se tiver uma família com algum contexto de natureza religiosa, cristã, pentecostal, neopentecostal, hoje em dia já nem importa tanto essa diferenciação, porque esse negócio tomou conta da cabeça de todo mundo, é logo apelidada de pombagira. Porque tem essa pulsão que equivale a toda a frustração sexual da avó, da bisavó, da mãe, das mulheres da família, que tiveram uma vontade enorme de se insurgir a própria mãe, que nunca teve prazer, que nunca gozou na vida, que nunca teve um orgasmo, que transava com aquele troglodito horroroso que era o pai dessa família, que cada relação sexual era praticamente um estupro conjugal, e nada mais do que isso, de vapt-vupt, arrombamentos. Aí todo mundo calado, todo mundo sofrendo, todo mundo infeliz, todo mundo em silêncio. Chega uma menina que diz, não, e não sabe nem porquê, e dá para o vizinho de cá, para o de lá, dá para o pai da amiga da escola, vai se distribuindo,
vai se desconjuntando, vai se esquartejando pela vida fora, vai desenterrando todos os defuntos de todos os cemitérios. Literalmente, do ponto de vista psíquico, essa é uma imagem chocantemente perfeita. Quanta gente, quem sabe você mesma, ou você mesmo, está aqui comigo, que nunca conseguiu entender o seu próprio comportamento, ou você que é um pai, que está aqui lidando para compreender o comportamento dos seus filhos, ou da sua filha, do seu filho, do representante da angústia, do que manifesta a legião de frustrações que vocês todos engolem, geração após geração, por causa de medo, de opressão, de inferno, de pavor de juízo, de julgamento divino, de pânico de um Deus apavorante. Chega uma geração e nessa geração alguém ou poucos que dizem chega, eu não. E o cara não sabe nem por que odeia tanto, que se revolta tanto, que se opõe tanto. Quando você tem a chance de, no particular, conversar com uma pessoa dessa, quando ela ainda está em condições de travar algum tipo de diálogo, quando não é uma possessão já desse nível, onde você tem que libertar primeiro a mente do indivíduo dessas camadas e camadas e camadas e camadas de presenças e de pensamentos demoníacos e de ocupações completamente perversas na mente da pessoa. Quando não seja assim, você tem ainda uma nesga de entrada para algum diálogo, você logo descobre que essas pessoas não sabem nem por que estão agindo assim. A maioria absoluta, ou praticamente todos, não sabem. Eles são apenas uma pulsão, uma água viva, daquele tipo mais venenoso que vai passando e queimando tudo, mas não sabem nem por que o fazem. Por que ejetam tanto veneno? Por que não tem outra alternativa para elas a não ser serem e viverem daquele jeito? Isso, como eu disse, começa numa relação conjugal, cresce para formar uma cultura de natureza nuclear de uma família, se expande na direção de formar e criar uma cultura de parentela, com figuras parentais adoecidas, produzindo uma prole que repete o padrão de adoecimento, frustrado, amedrontado, angustiado, dominado, sem voz, sem vez, possesso de. São psiquicamente gerazenos. Isso cresce. E quando isso se transforma em cultura, isso se transforma em música, isso se transforma em mito cultural, com seus representantes que apresentam essa realidade com linguagem simbólica e metafórica. Aí isso, quando cresce para se transformar numa perspectiva de crença religiosa, aí se torna enorme. E da crença religiosa, isso pode se transformar num projeto político-religioso, religioso-político. Como a gente recentemente assistiu e está assistindo no Brasil e em todos os países de prevalência cristã protestante no nosso hemisfério norte e sul, aqui do Ocidente. Começou nos Estados Unidos da América, aonde o puritanismo, a socagem proibitiva, que foi introjetada durante séculos no coração de pessoas, começou a eclodir para todo lado, aí começa aquela briga contra, e quanto mais se briga contra, mais surgem
as anomalias, as monstrificações disso que não consegue mais ficar guardado e explode. Explode. Essa teologia do domínio, que é antiga, vocês estão sabendo disso agora. Eu acompanho isso a minha vida inteira. Isso. Existe, desde o livro de Gênesis, passando pela Bíblia inteira, mas para não gastar tempo, ficando só aqui no Ocidente, do norte para cá, os Estados Unidos da América foram fundados em cima da teologia do domínio. Era o Manifest Destiny, o Destino Manifesto, que os founders dos Estados Unidos trouxeram. Nós somos o novo Israel, vamos criar a nova Jerusalém, somos o novo povo de Deus no mundo, porque Israel estava dispersa pela terra. Há muitos e muitos séculos, eles não tinham mais nenhuma perspectiva de Israel voltar a ser Israel lá naquela terra anterior, de geografia bíblica. Então, eram os Estados Unidos, que seria esse novo Israel. E, portanto, era a mesma teologia de Josué, do juízo. Nós vamos dominar os índios, dominar todos, dominar depois os hispanos que já tinham dominado os astecas, os maias, os incas e tudo mais. Agora nós vamos pisar na cabeça deles, dos latino-americanos, vamos dominando. E aonde quer que chegam os que se rendem a esse espírito, que vem do norte da América, se tornam agora também seres que acham que receberam uma provisão missionária para serem os dominadores do lugar. Como eram em minoria esmagadora, lutaram para crescer, mas sempre dizendo, no dia que a gente tiver voz, enquanto a gente não tiver, nós vamos ser os doidos gritando por aí. Aí vem toda essa loucura que permeia todas as coisas que a gente assiste. Mas depois que chegam no nível de maioria, eles ganham o poder para realizar isso, a força para impor os medos nos outros, mas não perdem o discurso da loucura. Não perdem o discurso da loucura. Guardem bem isso. Mesmo quando ganham o poder para realizar, não perdem o discurso da loucura. Nem os modos da loucura, nem os gestos da loucura, nem as manifestações de comportamento dessa loucura, conforme a gente vê aqui. E a gente saiu de um casal para chegarmos a uma complexificação coletivo nacional, especialmente quando se casam religião e política, política e religião, com esse espírito de complexo de inferioridade, de quem não teve voz muitos anos e diz, agora eu vou gritar tudo que eu quiser, agora eu vou dizer tudo que eu não pude, agora eu vou fazer tudo que era proibido e agora eu vou impor sobre os outros. Tudo que impuseram contra mim eu vou impor agora conforme os meus modos, leis, costumes e formas sobre os outros. Mas é um estado de possessão coletiva. É um estado, preste atenção, é um estado de possessão coletiva. É o que eu venho dizendo há muito tempo, vocês não me entendem, mas a fenomenologia está descrita aqui, no Gadareno, é um estado de possessão coletiva. Eu vejo toda hora gente de todo lugar, de repórteres, a acadêmicos, a pensadores, a filósofos, o agente comum da sociedade que não perdeu o juízo, nem o equilíbrio, me perguntando, escuta, me diz de onde é que isso veio? Como é que essas pessoas chegaram a esse ponto? Como é que elas ficaram assim? Numa situação que não tem diálogo que resolva. É como o que está acontecendo em Israel. O Netanyahu está expressando a gerenização, a gadarenização de um ódio contido há muito tempo, que por questões politicamente corretas e satisfações de várias outras naturezas,
até que atingiram esse clímax militar, de tal modo que hoje em dia nem mais os Estados Unidos da América, nem a Rússia, nem a China, ninguém mete medo nuclear em Israel. Não mete medo. É a situação da Rússia. Não tem exército para, no mano a mano, encarar nem os ucranianos, mas tem botão para apertar e acabar com o mundo. Então não precisa ter contingente militar para ir aos milhões ou milhares, dominar. Esse tempo acabou, são botões. Israel tem uma população de 8 milhões de pessoas morando lá. Mas eles não precisam ser 100 milhões nem 200 milhões. Não são nem no mundo. Não são. Mas eles têm agora botões nucleares que podem fazer estragos na terra inteira. Eu estava conversando outro dia com... Eu tenho vários amigos judeus de extrema direita, que não eram, mas se tornaram. E eu não rompi relacionamento com nenhum deles. Eu converso. Eles sabem exatamente o que eu penso, o que eu digo, o que eu creio. Tudo que eu falo, escrevo, eu envio para eles. Eles têm muito respeito por mim, ficam calados, não objetam, mas eu sei. Pelo que eles me mandam de links, ou de vídeos, ou de discurso, eu sei exatamente onde eles estão. E outro dia eu estava conversando com um deles e dizendo, meu Deus, só faltava agora era haver uma conjugação final entre Hezbollah e Hamas para haver um recrudescimento horroroso dessa guerra. Ele falou, isso foi-se o tempo. Naquele tempo que eu e você andávamos lá pelo norte enquanto se batalhava as guerras de Sabre e Shetila, nos anos 80, aquele tempo passou. Hoje em dia Israel tem recurso para sair e acabar com o Líbano do dia para a noite, mas não é uma guerra, é para acabar. Acabar com o Irã, acabar com todo mundo, é nuclear. É trágica a situação. Eu estava dizendo, e o Netanyahu, que durante muito tempo tentou ficar pro Ocidente, mais ou menos em cima do muro, embora quem o conhecesse o partido dele, as políticas dele, soubesse quem ele era mesmo. Eu nunca me enganei com esse cara. Sempre soube. Das primícias da massa, a gente conhece a massa inteira. Da raiz da árvore, a gente sabe qual é a árvore. Ele vem da pior raiz possível. E ele agora encontrou a liberdade para virar esse gadareno, com esse poder de matar, esfola, abre as sepulturas, sepulta viva. É uma doideira. E não há diálogo possível, como não há diálogo possível com aqueles que estejam nesse estado mental de dominação, de legião é o meu nome, porque somos muitos. Qual é o diálogo possível? Quem é que vai parar com qualquer racionalidade ou bom senso esse tipo de pulsão louca que toma conta e o indivíduo cai num estado de desvairamento total, indivíduos e coletividades inteiras. Então, eu estou pedindo que você chame isso para entender sua própria vida, para entender seu próprio mundo, para entender o seu ambiente, para entender a você mesmo. Por que você representa coisas que você não sabe nem por que representa? Por que você defende causas que você não sabe nem qual foi a raiz delas? Por que você se faz inimigo daquilo que você não sabe nem por que se inimiza contra? Por que você odeia os que você não sabe nem por que deva odiar ou o que eles fizeram para que você os odeie de tal modo? Isso é trágico, é terrível, mas é o que assola o nosso mundo todo. E particularmente, se você quiser olhar com mais acuidade, você vai enxergar o que está acontecendo hoje no nosso país, com lentes variadas, pode ir tirando que você vai levar um susto de ver como o que está descrito aqui em Marcos 5
tem uma aplicabilidade de natureza individual, cultural, social e psicológica, do ponto de vista religioso e político também, em toda a gama e todos os cortes e facetas e layers da nossa própria sociedade, à volta de nós. Ou da igreja doida, uma igreja que você pergunta qual é o teu nome, ela diz Legião é o meu nome. A gente já aguentou isso demais, é tudo muita raiva. Você veja, os representantes desse grupo só falam com ódio, só falam com raiva. É gente que anda por aí gritando para todo lado, é um negócio que está nos olhos deles, mas você não consegue nem enxergar, porque você mesmo está possuído pelo mesmo espírito. Aí o doido sou eu, chamando você ao bom senso, à lucidez, ao enxergamento, ao discernimento, eu viro doido ante o seu olhar translocado, tomado por uma loucura que você não consegue nem explicar e por um ódio que você não consegue nem definir, como é o caso desse homem. Qual é o teu nome? E ele respondeu a Jesus, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E eu quero deixar com você essa questão. Quantos vocês são? Quantos vocês são? A maioria dos que estão aqui comigo hoje não são um só. Na realidade, minha gente, quando você se torna um indivíduo de um grupo religioso, você abre mão quase sempre da sua individualidade e do seu processo de individuação. Preste atenção. Tem gente que não está nem entendendo o que eu estou falando, mas tem um monte de professores, de acadêmicos que estão dizendo uau, uau, enfim, entendi, ou de gente inteligente, lúcida, está dizendo, meu Deus, eu levei tanto tempo para compreender isso aqui, na minha cara, diante de mim. Preste atenção. Quando a submissão a essa história de introjeção de submissão, porque a história desse indivíduo é a história de um ser que introjetava submissões. Há 350, 400 anos de introjeção de submissões, daquela cultura inteira, daquelas sucessões geracionais. Até que ele eclote como Vesúvio geracional. Derrama o que ninguém tem coragem de derramar. No caso específico dessa narrativa. Em outras circunstâncias, a gente viu isso na Alemanha. O que houve também foi uma quantidade enorme, enorme, enorme de engolimentos, de degludimentos. O indivíduo deglutindo sapos e sapos históricos e todo tipo de realidade antagônica, e perdendo guerras, se levantando e sendo vencidos, até chegar a um ponto em que o inconsciente coletivo está tão lotado de todo o veneno possível que eclode um Hitler. Um doido da montanha que grita e todo mundo ouve. E todo mundo teme. E os filhos da submissão se submetem. E praticam a loucura como ordem dada. Sempre é assim, esse fenômeno se repete com regularidade. Agora, quando você mistura isso com religião e política, lá no caso da Segunda Guerra com Hitler, era uma salada de religião. Era o cristianismo contra o judaísmo, o argumento é mataram Jesus, então a gente odeia eles têm que ser eliminados. Mas tinha o Hitler, o Himmler, o Goebbels, vários outros que praticavam magia negra e que também praticavam a ressurreição dos cultos arianos ou supostamente célticos e que queriam fazer uma grande salada e fazer um grande panteão
e a ressurreição de todas essas divindades neles. De fato, legião era o nome de tudo aquilo porque eles eram muitos. E a identidade deles estava sendo procurada, por isso é que faziam excursões pelo mundo inteiro procurando a raça ariana sobrevivente, porque a própria identidade deles tinha sido diluída. E aqui entre nós o que a gente vê é coisa absolutamente igual. Quando esse negócio se transformou num fenômeno coletivo, político, religioso, a gente assiste aquilo que ninguém compreende e os experts me perguntam como é que isso foi acontecer, Caio? E eu digo a eles, isso sempre esteve presente, só estava aguardando o tempo e a hora da crosta ficar fina o bastante para todo esse magma se derramar como a gente está assistindo. Então, vocês são quantos? Você que se submete a isso, você que é um filho da submissão, preste atenção. Você que é um filho da submissão ao pastor, e eles dizem, né, que quem não se submete ao pastor não se submete a Deus. Quem não se submete ao dízimo não se submete a Deus. Quem não se submete à catequese daquele grupo religioso não se submete a Deus. Quem não se submete ao marido perverso não se submete a Deus. É uma sequência de submissões. E quem não fica na minha igreja sai de sob a minha cobertura, portanto eu entrego ao diabo para padecimento. E as pessoas vivem nesse estado de pânico, de medo, de susto ambulante, como muitos de vocês vivem. Eu posso estar falando cada vez mais sozinho, mas não tem problema. No dia em que houver o despertar, o acordar, eu vou ser entendido por milhões de pessoas que hoje estão cegas, com um véu no rosto e na cognitividade. Mas eu sei que vai chegar a hora em que vai haver um despertamento. E está caindo aqui as plataformas que só duram 1 hora, estão me dando o sinal de que eu já passei de 1 hora. E eu quero deixar essa pergunta com você, que continua me vendo aqui no YouTube, que é onde a gente tem uma plataforma para valer. Quantos vocês são? Você é fruto da síntese de quantas vozes? No meio cristão é uma coisa em relação à qual eu me insurjo há 50 anos e meio. No dia 18 de julho, do dia 19 em diante, vai fazer 51 anos que eu estou gritando sozinho mais ou menos as mesmas coisas. Alguns me repetem, mas sem muita convicção de raiz. A minha raiz está plantada aqui com gente aderindo ou sem ninguém, ela é uma raiz inarrancável. E eu dou graças a Deus quando tem alguém tentando me ecoar de algum modo. Mas nem sempre eu vejo uma raiz profunda plantada ali. Mas o que eu luto contra a vida inteira e pergunto, a mesma pergunta é: vocês são feitos do quê? Porque a própria leitura da Bíblia, quando o indivíduo diz, eu sou da Bíblia de capa a capa, a Bíblia é a palavra de Deus para mim de capa a capa. Eu digo, mas tudo impede igualdade? Tudo impede igualdade, reverendo. Eu digo, então, Moisés impede igualdade com Jesus? Sim. Está dentro da Bíblia. Paulo impede igualdade com Josué? Sim. Está dentro da Bíblia. A Epístola aos Hebreus impede igualdade com o Levítico? Sim, está tudo dentro da Bíblia. Eu creio na Bíblia, de capa a capa. Eu digo, então você está perdido. Legião é o teu nome porque vocês são muitos. Vocês são Moisés, Josué, juízes, escribas diferentes. Vocês são Samuel, vocês são todo mundo que já passou durante 2000 anos
em épocas diferentes, para civilizações distintas, com conselhos diametralmente opostos, com posturas que deixaram de ser aceitáveis durante o tempo do próprio Velho Testamento. Ele fez revisão de si mesmo dezenas, centenas de vezes para vocês. Hoje, no século XXI, em 2024, continuam adotando o combo inteiro. E Jesus está em pé de igualdade com tudo. Jesus divide espaço ali. Chega, Moisés, deixa eu falar um pouco aqui. Deixa eu ver aí. Você, não, peraí. Aqui é mais conveniente Josué, porque Josué chega com a espada matando. E Jesus vai mandar perdoar. Não funciona para nós agora nesse momento. Aí Jesus vira um deusinho desse panteão de vocês, de capa a capa. Não tem voz. E se perguntar e você for sincero, você vai dizer: Legião é o nosso nome porque nós somos todos os livros da Bíblia, todos os autores da Bíblia e todos os pastores e todos os intérpretes que pregam nos nossos púlpitos. Nós somos essa legião de gente. Aí quem é que pode manter a sanidade nesse estado? Quem é que pode ter cabeça? Quem é que pode pensar em outro assunto a não ser no inferno, como é o caso desse homem aqui, que o tema dele é o abismo, é o inferno, é o inferno, é o inferno. É medo de Jesus. Meu Deus, eu vou continuar amanhã, quarta-feira, com você. Amanhã a gente vai começar um pouco mais tarde, porque eu vou ter que dar uma entrevista às 9 horas da manhã num programa de TV. E talvez eu demore a chegar aqui, mas nós vamos continuar amanhã. E você vai me ouvir anunciar no Find the Others ou nos meus stories, mais ou menos a hora em que a gente vai começar, e eu espero que você esteja aqui. Mas para quem não conseguir chegar, tudo está gravado aqui no meu YouTube. Jesus, eu peço que essa palavra tenha alcançado alguém com algum entendimento, provocado algum discernimento, trazido algum rasgar de véu para a cognição blindada de tantas pessoas que não conseguem enxergar, mesmo que ficaram possessas por tudo isso, que já não sabem nem quem são e que são levadas por todo tipo de vento de doutrina, de loucura, de maluquice, ou por todos os cegos guiando outros cegos para o mesmo abismo. Tem piedade. Eu te imploro com o meu coração singelo, quebrantado e contrito. Tem piedade. Permite, ó Espírito Santo, que o que eu esteja dizendo seja compreendido, seja entendido. E que muitos véus sejam rasgados do entendimento daqueles que até então estiveram impedidos de entender. É o que eu te imploro, em teu nome, Jesus. E você que está aqui comigo, nessa única plataforma que conta tudo para você, onde tem tudo gravado, que é a do YouTube, está vendo o QR Code, a ponte para ir, você pode nos ajudar a fazer a sua doação para a manutenção do meu ministério. Eu não estou falando da minha vida, embora eu tenha uma vida, eu coma, beba, pague contas. Está aqui, ó, tem luzes acesas, tudo isso aqui sou eu que pago, do meu bolso. Não é nem o que vem do meu ministério que paga isso aqui, nada. Uma coisa é uma coisa. Aqui as coisas nunca se misturaram, nem se misturarão. Então eu estou pedindo a você que ajude o ministério que faz essa palavra chegar até você e até milhões de outros. Há meio século. Não começou ontem, não é uma novidade para ninguém que tenha memória e que saiba das coisas e dos acontecimentos. Eu não sou uma novidade para ninguém que acompanhe a história. Então,
Se você concorda com tudo que você aqui aprende, vê e ouve, ajude esse ministério. Está aí, QR Code, você cai no ambiente dos cartões, escolha o seu, faça como você quiser. Aos que moram no exterior que tem o PayPal e tem aqueles que preferem um Pix, que está passando aqui para você anotar e fazer. Para quem quer de fato me ajudar, diz, Caio, eu queria te ajudar. Tem aí um pixzinho que amigos pediram para eu botar, mas não é a minha ênfase. A minha ênfase é ajudar meu ministério. Agora, se você quiser fazer parte disso, é uma escolha sua, livre e soberana. Mas se você quiser me ajudar mesmo, preste atenção no caiofabioexclusivo.com.br. caiofabioexclusivo.com.br. É aí que estão os meus cursos. Eu vivo, eu como, eu bebo, eu pago as contas, exceto a ajuda que eu recebo regular há anos de um irmão amado que é um filho leal e fiel do meu coração, e de um ou dois outros esporádicos que pessoalmente me ajudam esporadicamente. A única certeza possível que eu tenho de retorno para minha sobrevivência vem do caiofabioexclusivo.com.br. Onde estão os meus cursos, está aí, mas eu creio que o Caio deva ter alguma coisa de imagem para mostrar, se ele quiser, ou se ele chegar lá em tempo, para você acessar os meus cursos. Você pode fazer o Reconexões, 200 aulas de 10 minutos cada uma, que começa antes do Gênesis, vai para depois do Apocalipse, para depois do Lago de Fogo. Você pode fazer o Jesus, a chave hermenêutica, que ajuda você a nunca mais ficar perdido entre capa e capa da Bíblia nesse labirinto do centauro, sem entender nada, dizendo Legião é meu nome, porque nós somos todos esses livros, sem saber de fato a quem pertencemos. Para isso, você precisa de Jesus como sua chave hermenêutica. Desculpa, falou alto demais, não precisa. Você tem aí Jesus como chave hermenêutica e Caio Fábio exclusivo. Você entra aí, Jesus a chave hermenêutica, tem o Reconexões, tem medo de quê? Sobre por que você tem medo, de onde vêm os medos da gente. São 10 aulas de 2 horas cada uma. Tem luto. São 17 temas de luto, lutos de todos os tipos, inclusive o luto de amigos, luto de todos os tipos. Está meio confuso e pequenininho aqui para entender, viu, Caio? É melhor, se ficar nesse nível de exposição, é melhor tirar. Obrigado. Ou aparece o grandão, assim, escorrendo diante das pessoas, ou assim atrapalha mais do que ajuda. Tem uma quantidade, mas se você entrar aí no caiofabioexclusivo.com.br, você vai entrar e vai ver, são dezenas de cursos que você pode escolher para fazer. Tem curso sobre casamento, sexo, homem, mulher, dentro do escopo do Cabra Macho, sim senhor, que era um programa que eu fazia aqui com o Braulio durante 2 anos. Ele foi enxugado e está aí oferecido como curso sobre sexo, prazer, orgasmo, criação de filhos, relacionamentos, dificuldades relacionais variadas, e tudo que as pessoas me perguntam nessa área tem aí, e uma quantidade enorme de outras coisas para você procurar, para você buscar. É aí que você pode, mais do que tudo, me ajudar. E por último, eu quero lembrar você que agora, no dia 2 de maio, eu estou levando um grupo à Turquia para uma viagem inusitada, uma viagem pré-diluviana, com ênfase em civilizações e em arqueologia desenterrada de civilizações anteriores ao dilúvio de Noé, porque Jesus disse que era para entender bem o que aconteceu antes do dilúvio de Noé, como está em Gênesis 6. Porque ele disse, assim como foi nos dias de Noé, naquele tempo anterior ao dilúvio,
assim será também nos dias anteriores à volta do Filho do Homem. Então eu quero ajudar você a entender bastante como foram aqueles dias. Eles não foram dias comuns, foram totalmente incomuns. Mas dê uma olhada aí, veja só. Oi, gente querida. É um convite para você viajar comigo num momento super íntimo. Aliás, eu desejo que essa nossa próxima viagem seja um dos momentos mais íntimos que eu possa ter com as pessoas. Sempre há muita intimidade, mas dessa vez eu quero que seja mais do que nunca, muita intimidade. A gente vai sair daqui no dia 2 de maio e aí o resto é roteiro. No dia 1º a gente chega em Istambul, vai para um hotel maravilhoso. No dia seguinte a viagem é toda em Istambul. Santa Sofia, Palácio extraordinário para você visitar, o Topkapi. Depois você vai comigo para a Mesquita Azul, que é linda, maravilhosa, e almoço, um tempo no hipódromo de Constantinopla, depois resto da tarde livre no Grande Bazar, você vai se divertir demais. Aí vem já o outro dia. Outro dia, depois do café da manhã, a gente sai para um passeio pelo Bósforos, e você vai ver, Istambul é uma das cidades mais lindas da Terra, essa é que é a verdade. Vai ficar deslumbrado. Bazar egípcio, bazar das especiarias, passeio de barco por dentro do mar de Marmara, tudo isso que você vai ver comigo. Até aí, nós ainda estamos só na periferia. E as refeições, tudo mais em grande estilo, em bons lugares, eu espero que você venha. Aí no dia seguinte, a gente viaja de ônibus para fazer um passeio e nós vamos direto parar em Göbekli Tepe. Göbekli Tepe é uma das cidades mais antigas. Ela tem pelo menos 12 mil anos de idade. Ela é pré-diluviana e com sofisticação que os cientistas não conseguem explicar. Eles dizem que há 12 mil anos atrás os homens estavam pulando das árvores para se tornarem caçadores-coletores, que nem conheciam ainda a roda. Göbekli Tepe coloca tudo isso de águas abaixo. Nós vamos a Karahan Tepe, que fica a 35 quilômetros, onde há também uma quantidade enorme de coisas sendo escavadas da mesma antiguidade, de modo que esse vai ser um dia riquíssimo, onde eu vou conversar muito sobre muita coisa sobre a qual você nunca ouviu falar antes na vida. No dia seguinte, a gente faz um transfer para Capadócia, vamos chegar na Capadócia, acomodações naqueles hotéis nas rochas, que são lindíssimos, maravilhosos, charmosíssimos, você vai ficar deslumbrado lá. Aí no dia seguinte, na Capadócia, a gente começa nosso trabalho de visitação, nas grandes cavernas profundas, algumas antiquíssimas, nas quais já viveram mais de 20 mil pessoas a um tempo só. Tem algumas onde se diz que viveram mais de 50 mil pessoas no tempo da Era do Gelo, no final da última Era do Gelo. E eu vou levar você a cada um desses lugares e você vai ficar embasbacado. E nós vamos ter também o nosso passeio normal de balões para ver tudo de cima. Você acorda de madrugada e vê a Capadócia de cima, é um negócio extraordinário. No dia seguinte nós vamos para Esmirna e Kushadasi. Esmirna é uma cidade de uma das igrejas do Apocalipse, mas também é um lugar maravilhoso para descansar. E Kushadasi também. Você vai adorar dar essa relaxadinha para a gente pegar no 8º dia da viagem e irmos de Kushadasi para Éfeso, onde eu vou falar muito sobre Éfeso, coisas que estão no livro de Atos dos Apóstolos, na carta aos Efésios, e coisas extra bíblicas e neotestamentárias, como o concílio de Éfeso, como a cultura toda daquele lugar. Vamos também a Mileto, onde Atos dos Apóstolos, capítulo 20, tem uma passagem importante a respeito, onde João viveu, e há histórias extraordinárias em Mileto, e onde também alguns dos melhores pensadores da história humana estiveram presentes. Foi lá que se desenvolveu o conceito do logos, do verbo. E eu quero falar muito a respeito dessas coisas antigas. De Kushadasi, nós vamos para São João, Laodiceia e Pamukkale.
São lugares que eu conheço como a palma da minha mão. E quero levar você em todos eles. O Apocalipse aberto, são as cartas de Paulo, são histórias antigas e outras informações de natureza arqueológica que você vai receber lá, sem falar na beleza que é Pamukkale, com as suas águas termais, e você vai entender muita coisa sobre a mensagem da igreja de Laodiceia. E de Pamukkale nós vamos voltar para Istambul e vamos passar um dia muito agradável em Istambul, e no dia seguinte nós vamos voltar para o Brasil, pegar o avião e voltar. Agora é uma viagem que você não pode perder e que eu quero ter você lá. E o endereço está aí, para você fazer contato com a Parpar Turismo, agora mesmo com a Renata e com a equipe dela. Você está vendo o endereço? E faça contato agora mesmo, eu estou aguardando você. Até lá então, se inscreva, hein? Não perca tempo. Faça isso hoje. Vejo você. Faça isso hoje, caifab.net/viagem com Caio. Agora, veja se ainda tem lugar. Eu espero que ainda dê para você entrar. Gostaria muito que você viesse. Um grande beijo, a gente se vê amanhã com a graça de Deus. Fique em paz, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.